Mesmo assim, com todo esse rolo, a Unidade Popular tira 44% dos votos. O que significa? Qual é a conclusão que a burguesia e o imperialismo dos Estados Unidos ali metido, né? Tira o seguinte, gente, mais 3 anos do Allende, não dá. As eleições não resolveram, vamos partir para o golpe. Vamos partir para o golpe. Essa foi a lição que eles tiraram. A lição que a esquerda devia tirar é o seguinte, mais 3 anos assim, não dá. Vamos partir para tomar o poder. Mas não tiraram essa lição, não tiraram. O que aconteceu? O governo fica no ar, PS, PC paralisado, começou a surgir rumor de golpe, porque outra coisa importante é assim, não se dá golpe secreto, não existe golpe secreto num país. O golpe, todo mundo sabe que vai ter um golpe, é noticiado que vem o golpe, há rumor que vem o golpe, os jornais falam que vai vir um golpe, na rua a pessoa fala de golpe, é público. Todo mundo sabia que vinha um golpe. Tanto é assim, que no dia 29 de junho, o golpe foi em setembro, né? Eles fizeram um ensaio de golpe, Rita. Olha que legal, um ensaio. Para ver como é que ia ser a reação do governo. Então, vários tanques de um regimento lá, saem para a rua com um monte de soldado, não sei o quê, golpe. Aí o chefe das Forças Armadas, do Exército, Carlos Prates, general, saiu, ele era constitucionalista, ele era a favor da Constituição, respeito ao mandato do Allende, aí ele saiu e os golpistas pararam. Mas foi só um ensaio de golpe para ver qual seria a reação do governo, tá certo? Muito bem. E não aconteceu nada para os golpistas. Não foram presos nem nada. Voltaram para o quartel, ficaram lá. 40 soldados de Concepción denunciaram o golpe, que os chefes, os superiores, estavam armando golpe, não sei o que lá. Esses caras foram presos, detidos, e depois do golpe, mortos. Um almirante, um dos chefes da Marinha, não esqueci o nome dele, eu esqueci de botar no texto, foi assassinado em Valparaíso. Ele era também constitucionalista, a favor, não era de esquerda, era a favor de que se mantivesse assassinado. O Prates, do Exército, chegou nas vésperas, eu já não me recordo aqui o dia, o seguinte, as mulheres dos oficiais generais, fizeram passeata na frente da casa dele pedindo a renúncia do Prates, as mulheres dos outros oficiais. Aí o Prates se viu sozinho lá, né? E pediu a renúncia. Quando ele pediu a renúncia, era o cara a favor da Constituição do governo do Allende, né? Qual a conclusão tirada? Bom, já era. Sabe quem entrou no lugar dele, como chefe das Forças Armadas? O general Pinochet. Entrou no lugar do Prates. E foi ministro do Allende. Ministro do Allende. Não é que ele deu golpe, ele era ministro do Allende. Ele entrou em julho, se não estou equivocado, com o Allende, Pinochet. Bom, e veio o golpe. Os caras. Porque aí tem um conceito importante, Daniel, que é o seguinte: as Forças Armadas funcionam da seguinte maneira, baseada na hierarquia militar. Tá certo? Só tem revolução quando você quebra as Forças Armadas. Você quebra a hierarquia. Ou em totalidade, ou em grande parte, ou metade vem para o seu lado. Exemplo, Líbia, uma parte, lembra da Líbia? Uma parte dos oficiais foi para o lado rebelde. Síria, uma parte foi para o lado rebelde. Egito, uma parte foi... Eu não estou dizendo um desfecho, estou falando para o que deu a Primavera Árabe, quando partes do exército se dissociaram dos ditadores. No Chile foi o contrário. No Chile o que aconteceu? Não se quebrou as Forças Armadas. Por quê? Porque o Allende fez aquele juramento, né, de não mexer nas Forças Armadas. As Forças Armadas se mantiveram incólumes e funcionando da maneira tradicional. E os caras que eram
a favor da Constituição, da Manutenção da Lei, um foi assassinado e o outro foi demitido. E, então, o que eles fizeram? Eles fizeram comando. Pinochet e os outros, comando, e funciona assim o exército. Eu nunca servi o exército. O comando, o chefe, Marinha Aeronáutica, exército, da ordem, todo mundo tem que obedecer. Todos os quartéis do país inteiro. Se o cara não obedece, é guerra civil. Em 61, aqui no Brasil, tem uma tentativa de golpe. O Marechal Odílio Denis, do Exército, queria botar o Jango para fora. Só o seguinte, a guarnição do Sul se rebelou. Os exércitos do Sul de São Paulo disseram não. Nós não vamos tirar o Jango, nós queremos a Constituição, o Jango tem que assumir. Aí o Odílio Denis pensou, bom, vamos para a guerra civil, ou não? Só que a guarnição de São Paulo para baixo era mais poderosa, por causa da fronteira com o Uruguai, com a Argentina, não sei o quê. Aí eles recuaram, não deram o golpe em 61, deram depois em 64. Para haver golpe, precisa ter uma cadeia única, comando único. Os chefes militares, exército, marinha, falam, todo mundo obedece. E veja, no Chile havia soldado, oficial à peça, socialista, comunista, estava lotado. Só que quando vem o golpe, o comando militar é todo direitista. Deve ter morrido soldado à peça, que não quis reprimir, né? Muito bem. O golpe foi dado. Eu não vou me ater ao golpe. O golpe foi um massacre, porque os trabalhadores não tinham armamento. Armamento era rudimentar. Não dá para você enfrentar armamento do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Os caras vinham de helicóptero e bombardeavam as fábricas, bombardeavam os bairros, e você com espingarda, não sei o quê. Foi um massacre bárbaro. Não sabe quanta gente morreu, em torno de 100 mil pessoas, não sabe direito. Os trabalhadores. E o Allende, o último discurso dele é horroroso. Ele diz assim, trabalhadores de minha pátria, antes de sair do ar, né? Começaram a bombardear lá o palácio, e só tinha uma rádio que transmitia. Ele fez o discurso, eu escutei, eu estava em casa, foi de manhã cedinho. Trabalhadores de minha pátria, quero agradecer-lhes a lealdade que sempre tiveram, a confiança que depositaram em um homem, ele, né? Que foi apenas intérprete de grandes anseios de justiça, que empenhou sua palavra em que respeitaria a Constituição e a lei, e assim o fez. Ele respeitou a lei e a Constituição e a lei. Só que, isso é a interpretação minha, a lei, para a burguesia, entendeu? A lei é isso. A Constituição e a lei para a burguesia são isso. Sabe o que elas fazem, a burguesia, quando querem? Elas fazem assim, ó. Elas rasgam as leis. Que elas mesmo fizeram. As mesmas leis que elas fizeram. No momento que não precisa, elas jogam fora. Assim foi em 64. O golpe de 64 foi contra a Constituição, foi contra tudo. E os caras deram um golpe de 64, tchau. O burguês não fica com esse problema. Se eu estou obedecendo a Constituição, se eu não estou, eu quero que se dane. Eu quero a minha fábrica, o meu coisa, o meu capital. Eu rasgo a lei, rasgo tudo. E o Allende falou isso daí. E ele respeitava a lei. E é verdade, ele respeitou. Muito bem. Ele falando, nesse momento definitivo, o último em que eu poderei dirigir-me a vocês, quero que aproveitem a lição. Capital estrangeiro, imperialismo, unidos à reação, criaram um clima para que as Forças Armadas rompessem a sua tradição, que lhes ensinaram o general Schneider, no antigo, e reafirmava o comandante Araya, no antigo, vítimas do mesmo setor social que hoje está esperando com as mãos livres reconquistar o poder para seguir defendendo o seu privilégio. Ele chama o Pinochet traidor, e que as Forças Armadas foram traidoras também, porque não respeitaram. Ele acreditava, e morreu acreditando, que as Forças Armadas iriam lhe dar respaldo.
Isso não aconteceu em nenhum lugar do mundo que a gente conheça. As Forças Armadas darem respaldo para a Revolução, como um bloco. Um bloco. Minha experiência pessoal, dia 11 de setembro, eu estava lá na matemática, estava com essa minha namorada, a Mônica, que era da Unichilena, aí tinha uma obra ali perto, tinha uma grande obra de construção civil. Aí nós fomos para lá, estudante, professor, sei lá, fomos 500 caras para lá, mais ou menos. Estava cheio de operário de construção civil. Isso de manhã, 8h30, 9 horas da manhã. Aí disseram lá que ia ser distribuído armas. Aí nós fomos esperando. Eu não sabia manejar arma, não tinha sido ali, não sabia manejar, mas aquele velho ditado, né? Ferrado por ferrado, que se ferre, né? Ali, bom, agora, vamos lá. Seja o que Deus quiser. Aí ficamos lá, centenas de pessoas, quase 1000 pessoas, estudantes, professores, operários da construção, esperando. Aí, pela rádio, o Pinochet bombardeou o palácio, morreu Allende, não sei o quê. Não tinha coordenação absolutamente nenhuma do PC, do PS, do governo, nada, nenhuma coordenação. A juventude dos trabalhadores foram abandonados ao léu. Nós ficamos esperando a arma. Pela rádio, o Pinochet, a junta militar, falou, 5 horas da tarde, toque de queda, toque de recolher. Quem for pego na rua pode ser morto. Todo mundo para casa. E eu e a Mônica esperamos até 4h30. As armas. Até hoje estou esperando as armas. Não vieram. Aí 4h30, todo mundo começou a se mandar, porque ficar ali numa construção civil desarmado, a pé, todo mundo se mandou. E assim ocorreu em todo quanto é Chile, lugar do Chile. Não teve armamento nenhum. O que teve foi um massacre. O que acontece? Teve fábricas que o pessoal tinha armas. Então, atirava aqui, mas os caras vinham de helicóptero, com metralhadora, de tanque. Era um massacre. Eu fui preso no dia 13, eu estava na minha casa, o toque de queda foi 11, 12, 13, até a hora do almoço. Eu morava numa pensão, a gente morava numa pensão. E no dia 13, às 7 horas da manhã, entraram os carabineiros entraram, tinha tido um tiroteio, né, pelo meu bairro durante a madrugada, não sei que tiroteio que foi. Aí no dia seguinte, de manhã, eles fizeram a varredura, casa por casa, aí entraram na pensão, me prenderam por ser estrangeiro. Eu era legal no Chile, eu trabalhava na universidade, tudo. Eu falei pro cara, seus documentos, eu mostrei. A carteira dele, tinha a carteira de identidade chilena, tudo, o cara, é? Rasgou meu documento, aí fui preso, enfim. E assim foi, nas fábricas, eu fui lá para aquele estádio, o primeiro estádio de basquete, de vôlei, que era o estádio do Chile, cabe poucas pessoas, 4.000, sei lá, onde que morreu o Vitor Jara, né? Só que eu não vi, eu fiquei numa parte e não dava para ver. Morreu gente lá também, assassinaram, não sei o quê. Aí passaram uns dias que eu era muito pequeno, aí levaram a gente para o estádio de futebol, aquele estádio gigantesco, cabe 77.000 pessoas, estava lotado. Mas quem estava lá, Rita? Você era tudo trabalhador, classe operária, trabalhador. E entrava de bloco, Rita, parecia um pesadelo. Entrava assim, digamos, 100 caras, 150 presos, tudo da mesma fábrica. Porque eles iam, prendiam e levavam todos de uma fábrica. Aí entrava 150 caras, de onde você é? Tal fábrica, tal fábrica, tal fábrica, tal fábrica. Encheram, aquilo lá era a classe trabalhadora presa, 70.000 caras presos. E não em Santiago, fora as outras cidades. Era a classe trabalhadora, a juventude presa. E morreram 100.000 pessoas. Um dos militares, o da aviação, o general Lee, o almirante Lee, já me recordo. Perguntaram para ele mais tarde por que tinha morrido tanta gente, por que a repressão tinha sido tão forte. Ele falou, é porque nós nos enganamos. O reacionário, o fascistão, ele falou, nós achávamos que ia ter
defesa, não é defesa, mas é uma resistência muito forte. Então nós fomos para a guerra. E não teve quase. Fascista falando. E nós nos enganamos. Quer dizer, por isso que nós matamos tanta gente. A gente esperava progresso. Moçada, o que eu posso falar para vocês para terminar isso? O boicote econômico, Rita, é interessante isso daí. Porque tem a ver com a discussão super atual, que é como ganhar a população. Como ganhar a população a partir das manifestações de junho. Eu vou escrever um texto, que eu não escrevi até agora, mas estou esperando para escrever, porque é o seguinte, a adesão às manifestações está diminuindo, saiu hoje até na Folha, está diminuindo. A burguesia e os americanos, que têm um know-how básico, eles sabem como fazer para a população mudar de opinião. O serviço de inteligência sabe muito bem como fazer. No Chile, eles foram pelo econômico. Tá certo? No 71, todo mundo com salário no bolso, legal. Governaninho. 72, 73. Começa a faltar comida, começa a faltar não sei o que lá. O cara comum muda. Você entende? É toda uma inteligência militar, como mudar a consciência da população, como ganhar para o lado deles. E nós temos que fazer o contrário. Como fazer para ganhar a população para o nosso lado. É uma briga infernal. Uma briga infernal. Só que nós não temos televisão. Esse que é o problema. E os caras têm. Os caras têm. Eles botam aquelas imagens, imagem, e vai martelando. No Chile não, porque a televisão era compartilhada pelo PS, pelo PC, não sei o quê. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil não. Você não tem um cara do PSOL para falar lá. Não tem na televisão. Então é complicado isso daí. A guerra ideológica na população é complicada. E os caras são craques. Os caras, CIA, não sei o quê, os caras são craques. E aqui no Brasil também são craques. Isso é uma outra polêmica. Mas que eles fazem tudo para ganhar a população. Não é, porque tem muito cara reformista que fala, de repente a CIA foi lá, deu dinheiro para os caminhoneiros, e os caminhoneiros fizeram greve, e aí deu golpe. Não sei se algum de vocês escutou esse blá blá blá. Tá certo? Isso é balela. Os caras ganharam a maioria da população. E os caminhoneiros ficaram putos por quê, Leão? Porque faltava a roda, faltava a peça. E o governo? Então, o que faz? Você precisa resolver o problema. Traz carro da China, da União Soviética, do Raio Parta. Tem que resolver o problema do caminhoneiro. Senão ele é ganho pelo outro lado. Bom. Eu terminando. Tem esse discurso do Allende, as armas, já falei, toque de pé. Bom, muito bem. Eu fui detido, fomos detidos mais ou menos, algumas centenas de brasileiros, não me recordo quantos, 400, 500 brasileiros, e viver ou morrer dependia de sorte, dependia de quem é o comando militar que te prendeu. Eu tive sorte, eu fui preso na pensão, o cara simulou lá, tinha um outro chileno que tinha arma na casa dele, porque ele tinha feito academia militar. Aí simularam o fuzilamento do cara. Eu escutei o tiro, mas não vi. Eu falei, pô, mataram o cara, né? Aí o cara falou, é sua vez agora. Eu falei, bom, minha vez, legal. Eu só pensei nisso, Léo. Vou botar a mão para ele. Viva a Corte Internacional, pronto. Me mata. Pode matar. Mas não aconteceu isso daí. Não aconteceu isso. Aí o cara me mandou, a filha da mãe mandou correr. Eu já sabia que do Brasil correr, nunca. Você está preso, não corra. Correr, o cara atira e fala que você estava fugindo. O cara mandou correr, eu não corri, fui devagar, o cara ficou me cutucando com a baioneta e eu dando devagar, botou no olho. Mas não é a tragédia que eu quero mostrar para vocês, eu quero mostrar os ensinamentos.
Aí eu fiquei deitado no chão junto com um cara aqui do lado. Aí um desgraçado pegou uma baioneta e me cortou a perna um pouquinho de leve, só para sacanear, só para zoar. Ele cortou a minha perna e o oficial que estava ali, o cara falou em voz alta assim, puta, e pensar que meu pai e meu irmão estão que nem esse cara lá em Valparaíso. E eu escutando no chão, né? Sim, mas o oficial está me prendendo. E pensar que meu pai e meu irmão estão que nem esse cara lá em Valparaíso. Quer dizer, o pai dele vai ser socialista, comunista, sei lá o quê. Você estava cheio de soldados, só que teve batalhão da PM que foi bombardeado e morto todo mundo. O batalhão se rebelou contra o golpe, eles foram lá e liquidaram. Teve vários batalhões que foram liquidados, batalhões de esquerda, né?